E na semana em que a tragédia com o avião da Voipaz completa 1 ano, o Domingo Espetacular teve acesso aos detalhes da investigação e a registros inéditos do embarque de passageiros momentos antes da decolagem. Nós conversamos com exclusividade com familiares das vítimas e ex-funcionários da empresa. E os depoimentos confirmaram a precariedade com que os aviões eram conduzidos pela Voipaz. 37 segundos girando no ar em queda livre. Mataram 62 pessoas, arrasaram com 62 famílias. O que provocou a queda do voo 2283? Estamos tentando juntar o quebra-cabeça para entender por que aconteceu daquela forma. Falha mecânica ou humana? Por que se instaura um inquérito? Houve crime? Os próprios passageiros já chamavam de passa-medo. 1 ano depois do acidente, como estão as famílias das vítimas? E quais as conclusões das investigações? Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Manhã de sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Aeroporto de Cascavel, no oeste do Paraná. Véspera do Dia dos Pais. Essas imagens inéditas são da câmera de segurança do saguão, perto da área de embarque. Faltam um pouco mais de 2 horas para a decolagem do voo 2283 da Voipaz. Maria Bartinique, de 61 anos, e Renato Bartinique, de 65, estão entre os passageiros. Eles vão para o Rio de Janeiro visitar um parente doente. O casal chega ao aeroporto com a família. O pai estava bem ansioso, estava bem nervoso. Eles não queriam levar roupa de frio, porque Rio é calor, né? E aqui estava muito frio naquele dia, né? Ele andava para lá e para cá. 30 minutos depois, chega o momento da despedida. Aí até minha filha deu Feliz Dia dos Pais para ele. E eu falei bem assim, não vou dar, eu vou deixar para dar quando ele voltar de viagem. Aí, nisso, eu resolvi dar o Feliz Dia dos Pais para ele. Eu abracei ele, dei Feliz Dia dos Pais para ele. Eu falo assim, graças a Deus que eu fiz isso, porque eu ia deixar para fazer na segunda quando ele voltasse. A gente nunca imagina, né, que seria a última vez. É muito difícil. Tirar uma foto dos dois, chega pertinho. Tatiane tira uma foto dos pais. Até mandei mensagem para a mãe no aeroporto. Falei, mãe, Deus abençoe vocês nessa viagem, vocês tenham uma boa viagem e tal, né? Bom passeio lá, vão com Deus. Aí ela só me mandou assim, obrigado, filhona, te amo muito. Ninguém imaginava, mas a foto se tornou a última imagem registrada pela família. Maria e Renato juntinhos e sorrindo. Ele tinha muitos sonhos, sabe? Muita vontade de viver. Cuidava muito da saúde dele, sabe? Mesma coisa minha mãe, sabe? E tava muito bonito agora. Falo que eles estavam numa idade que os dois estavam se curtindo, estavam muito parceiros um com o outro. E qual que foi a última fala dela, por exemplo, para você antes do embarque? Ela me abraçou, ela falou que me amava e depois ela falou assim, filha, não esquece de tirar a carne do congelador para vocês fazerem no final de semana, que eu deixei a carne lá para vocês. Tão preocupada com a família que com a gente. Antes de viajar estava pensando no almoço de vocês. Ela deixou pronto tudo para o nosso almoço de domingo. O portão usado pela empresa hoje está fechado. Dos 58 passageiros, quase metade era daqui de Cascavel. Alguns iriam encontrar a família, outros viajavam de férias ou a trabalho. O avião decolou daqui às 11 horas e 58 minutos, mas não chegou ao destino. Com a ajuda da inteligência artificial e informações levantadas pela investigação ao longo de 1 ano, o Domingo Espetacular recriou os últimos momentos do voo 2283. 9 de agosto de 2024, 11h58 da manhã. A aeronave da Voipaz, prefixo PSVPB, decola do aeroporto de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A bordo, 62 pessoas. Na cabine, o piloto Danilo Santos Romano e o copiloto Humberto de Campos Alencar. 20 minutos depois da decolagem, a aeronave alcança o que chamam de altitude de cruzeiro. À 1h05 da tarde, eles chamam a torre de controle em São Paulo.
Minutos antes, eles haviam feito contato com a equipe de solo da companhia em Guarulhos. Nesses 2 momentos, não relatam nenhum problema na aeronave. À 1h19, o piloto desliga o equipamento que evita a formação de gelo. Os equipamentos avisam sobre uma queda brusca de velocidade e emitem um sinal de alerta para que os pilotos acelerem. O copiloto puxa os comandos de voo para trás, levantando o nariz do avião. Menos de 2 segundos depois, o piloto faz o mesmo. A aeronave muda bruscamente de direção. Neste momento, o avião sobrevoa a região de Vinhedo, a 78 quilômetros de São Paulo. A aeronave entra em um movimento de parafuso. São 5 voltas em sentido anti-horário até a queda. Foram 37 segundos girando no ar, até colidir com o solo. Deus. Não cai. Ele tá caindo. Dona Fátima não sabia, mas a filha, Ariane, de 34 anos, e uma amiga também estavam no avião. E elas muito empolgadas, muito felizes, porque elas tinham sido convidadas para um congresso de oncologia, que é o sonho de 2 residentes. Ariane é essa de rosa. Foi o marido dela quem levou as 2 médicas até o aeroporto. Fátima perdeu a única filha. Hoje, é porta-voz de uma associação que defende os interesses dos familiares das vítimas. Nós já tivemos 5 reuniões com o CENIPA, 5 com a ANAC, 5 com a Polícia Federal, porque não foi uma fatalidade, não foi algo inesperado. Foi algo esperado, esperado por funcionários, esperado também por passageiros. Não foi só negligência. As investigações começaram logo depois da queda do avião. 1 ano se passou e o relatório final e o inquérito ainda não foram concluídos. Nós gostaríamos de ter dado essa resposta há menos tempo? Sim, com certeza. Mas a complexidade do caso e as consequências do que for colocado nesse inquérito policial, de apontar eventualmente algum culpado, é grave. Então nós não podemos fazer isso levianamente. Muito importante a gente, quando trabalha com acidentes aeronáuticos, entender que um acidente ele não tem uma causa só. É um conjunto de fatores. São vários fatores que juntos levam até o acidente. Um dos principais pontos analisados pela investigação é o comportamento do piloto e do copiloto quando houve uma falha no sistema de degelo da aeronave. Por que não foi declarada emergência? Por que não houve uma mudança na altitude da aeronave? Por que foi percebida a degradação ou a perda de performance da aeronave em velocidade gradativamente até acontecer o evento e não foi tomada nenhuma providência? Em depoimento, ex-funcionários da empresa revelam que pilotos tinham uma carga excessiva de trabalho. O cansaço deles sempre me chamou muita atenção. Todos estavam extremamente fadigados, todos. E assim, eles trabalhavam por amor. A mulher do copiloto Humberto de Campos Alencar, uma das vítimas do voo 2283, revela que o marido também reclamava disso. A escala sempre foi muito apertada, inclusive ele comentou comigo, né, meu anjo, mudaram a minha escala. O pessoal da escala tá louco? A empresa tá doida? Numa mensagem que ele enviou pouco antes de decolar, Humberto fez um desabafo com a esposa. Impressionante, sempre tem uma confusão, sempre tem alguma coisa de errado, né? É impressionante, raramente tem um voo assim redondinho, sabe? Rosana guarda os óculos e a aliança de Humberto que estavam com ele naquele dia. Ela tem certeza que o marido fez tudo o que podia para evitar a tragédia. Não houve falha humana do meu marido. E não é porque ele é o meu marido, é porque eu sei o profissional que ele era e todos sabiam o profissional que ele era. Os relatos dos ex-funcionários indicam que, além dos pilotos, os mecânicos responsáveis pela manutenção das aeronaves da Voipaz também não trabalhavam em condições ideais. Eles ficavam mais de 24 horas no aeroporto, era um time extremamente pequeno e tinha que ser aquelas pessoas, senão o avião não rodava.
A manutenção sempre foi problemática, os mecânicos falavam, os despachantes sempre pediram socorro, e a diretoria da cultura nunca fazia nada. Esse é outro ponto fundamental nas investigações. Entender quais eram as condições da Vitor Papa Bravo, a aeronave que realizou aquele voo, e se era seguro voar nela. A gente sabia que, como todos os demais aviões da Voipaz, o Vitor Papa Bravo também era um que dava problema. Essas imagens são inéditas e exclusivas. Nesse vídeo gravado na noite anterior à queda, os motores do avião são testados antes do próximo voo. Neste outro vídeo, o instrumento que indica a altitude da aeronave não está funcionando corretamente. No dia 8 de agosto, um dia antes do acidente, um mecânico estava saindo da empresa, indo para outra companhia aérea, e ele chega ali na gente para se despedir. Estou indo despachar o Vitor Pane Bravo. E aí a gente brincou com ele, pô, não fala isso do avião. Ele, não, esse aí tá cheio de Pane Bravo. Almeida trabalhou na Voipaz por 5 anos e pilotava a aeronave. Ele tinha uma história muito difícil em várias panes. Fiz vários repórteres para pessoas ligadas e não houve resposta. Não houve resposta. Estava claro, um dia nós conversando entre nós tripulantes, conversávamos e falávamos, um dia vai acontecer um problema muito grave. A cultura operacional da empresa também é um dos focos das investigações. Se você tem atos reiterados que colocam em risco a operação de uma aeronave, isso pode ser interpretado como algo que deveria ter sido feito e não foi feito. São muitos os relatos de que a própria direção da empresa orientava os pilotos a não reportarem os problemas para evitar que as aeronaves fossem impedidas de voar. Tinha uma coordenação de voos e uma chefia que falava direto com esses pilotos, tira esse avião daí. Os pilotos estavam numa situação vendida, o dono da empresa está me ligando, mas eu sei que o avião está com problema. Não é possível voar e mesmo assim alguns saíam porque a chefia ligava para esses comandantes e pedia para o avião sair. Outro ponto que chama a atenção era a troca constante de peças entre as aeronaves, prática comum da empresa, de acordo com os mecânicos. Nós montamos o avião de dia, quando é de manhã ele já tirou a peça, já enviou para outra base, a gente chega achando que o avião está montado, que deixamos montado, ele tira a peça, vem aqui, rouba a peça e manda para outra base. Para garantir a segurança durante a manutenção dos aviões, é preciso seguir uma série de normas previstas em documentos, com orientações rígidas. Mas a ANAC identificou que a empresa retirava peças de aeronaves antigas e colocava em outras, sem comprovar de onde vinham, qual era a condição e se realmente poderiam ser usadas. Toda peça que é retirada dos aviões e colocada em outros tem que ter um registro oficial dizendo que a troca foi feita dentro das regras da aviação. Mas em muitos casos isso não era feito. Tirava-se uma peça de um avião boa, colocava no lugar daquela peça vencida naquele avião, naquele item, e a outra peça voava mais 10 dias em outro avião. Diante deste cenário, os familiares das vítimas se perguntam se a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, realizou fiscalizações suficientes que pudessem ter evitado a tragédia. Que eu presenciei nenhuma. Não adianta você ter uma certificação, um documento lá, e se isso não corresponde a nada se você não for verificar. Se a ANAC, ao meu ver, fosse mais abrangente na Passaredo, na Voipaz, teria evitado o acidente. Sob pressão das famílias das vítimas, a ANAC intensificou a fiscalização na Voipaz depois do acidente. Em 4 meses, identificou que a empresa realizou mais de 2.600 voos irregulares. E você não precisa nem ser o expert em segurança operacional para saber que tinha algumas coisas que não tinha a menor condição de tirar aqueles aviões do chão. Em março deste ano, as operações da Voipaz foram suspensas.
3 meses depois, em junho, o certificado de operação da empresa foi cassado de forma definitiva. A gente precisava acontecer um acidente assim para barrar uma empresa dessa? Porque qualquer um que voa naquele avião ali sabe que o avião não prestava, de verdade. Mesmo assim, os documentos revelam que o dono da Voipaz, José Luiz Felício Filho, tinha planos de retomar as operações neste mês através de outra empresa, mas foi impedido de voar. Como é que você cria alguém para ter um nível de ambição tão grande, você sabendo que está colocando vidas em risco e você não está nem aí, porque mata e depois em seguida continua? A Polícia Federal já ouviu mecânicos, pilotos e comissários da Voipaz. Também analisou dados da caixa preta de voos anteriores. Todas as pessoas que estejam direto ou indiretamente relacionadas com aquele resultado serão chamadas a apresentarem sua versão e poderão sim ser responsabilizadas. Em nota, a ANAC diz que todas as informações necessárias para a realização da apuração das causas do acidente da Voipaz estão sendo prontamente disponibilizadas ao órgão de investigação competente. Já o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, respondeu que a fase de coleta de dados foi finalizada e atualmente está em andamento a análise dos dados. Eles têm que ser punidos, eles precisam pagar pelos que fizeram, para que outros empresários, pseudos empresários ambiciosos, matem, porque eles mataram. A Voipaz não respondeu ao nosso pedido de entrevista para prestar esclarecimentos. Para muita gente, um ano passa rápido, mas para os familiares das vítimas, o tempo tem sido diferente. Espero que a nossa tragédia ela seja um divisor de águas, que ela sirva para salvar vidas, que ela sirva como um exemplo de investigação, um exemplo de justiça, que é o que a gente acredita, para que outras tragédias não sejam anunciadas. Kátia guardou as conversas que teve com os pais. Agora escuta as mensagens para matar a saudade. Eu escuto a conversa do meu pai, eu quero escutar, escutando a voz deles, né? Eu abro o áudio da minha mãe, escuto também a voz dela. Tá quente, lá não tá fresco, não. Tá assim, fresquinho, mas não tá assim, não. Beleza? Aqui é pra amanhecer bem gelado amanhã. Deus ali. Tatiane deu à luz uma menina que não teve tempo de conhecer os avós, Maria e Renato. Mas vai crescer carregando a história deles de um jeito especial. E quando eu engravidei, veio assim, eu falei, vai ser uma homenagem aos dois e vai ser Maria Renata. E hoje, através de nota, a Voipaz disse que a frota sempre esteve apta a realizar voos e que a empresa sempre seguiu padrões de segurança internacional. A Voipaz garante que tinha o acompanhamento periódico da ANAC e afirma ainda que somente o relatório final do CENIPA poderá apontar as causas do acidente.